Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai dar sequência, no que a gente chama de tríade da Sociologia ou clássicos da Sociologia. Lembrando, que os clássicos da Sociologia é Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Já falamos, nas aulas anteriores do Durkheim e do Marx, e hoje a gente fecha, essa trilogia dos clássicos falando um pouco do Weber. Ok? Bom, primeira coisa, quando a gente estuda teóricos, sociólogos, historiadores, é entender o contexto, e o momento em que eles escreveram as suas obras, suas teorias, e também entender o espaço físico, ou seja, o local onde eles moravam, onde eles habitavam. O Max Weber, ele é alemão, ok? Então ele é, da mesma nacionalidade do Karl Marx, só que ele é um pouco depois do Marx, Ele, tanto é que assim, ele vai passar pela unificação alemã, ele vai vivenciar ela, ok? Lembrando que a unificação alemã ela ocorre em 1870, e tem à frente o Otto von Bismarck. O Weber ele vai ser muito ligado ao campo político, ok? E o Weber vai morrer em 1920, então assim, ele também presenciou a Primeira Guerra, que durou de 1914 a 1918, ok? Então é a questão importante, sempre quando a gente for analisar, tentar entender o tempo em que foi escrito e o local que foi escrito, ok? Bom, aí dando continuidade, agora no Weber, falando um pouco das teorias, de como ele pensava. O Weber, ele vai na contramão do Marx, Ele ignora algumas coisas que o Marx coloca, assim como ele ignora, e faz uma crítica a toda uma análise sociológica, O primeiro ponto importante, que a gente fala do Weber é a questão que, enquanto outros sociólogos falam que deveria se estudar ciências humanas, assim como as ciências da natureza, o Weber fala que isso não é possível e que não é viável, fazer essa comparação dos estudos das ciências. Esse é o primeiro ponto importante para entender um pouco da visão do Weber. Aí avançando um pouco mais, eu preparei um roteirinho para a gente acompanhar, e aí a gente vai falar o seguinte, do Weber, a primeira coisa importante que ele fala, e ele vai ter um livro, da ética protestante, o espírito capitalista. Ele, diferente também do Marx, ele vai falar que é interessante, a ideia desse capitalismo, a ideia do trabalho, tá? E a ideia da racionalidade. Ele usa muito essas palavras, assim como mérito, Aí a primeira abordagem que eu gostaria de fazer, ele volta, no tempo, e ele utiliza, essa lógica de ética protestante baseada no Calvino, Para quem não lembra, João Calvino, lá das reformas protestantes, do século XVI. E o Calvino, que é um dos clássicos lá da reforma protestante, assim como Lutero, o Calvino fala da questão do trabalho, da predestinação, do homem. Então ele fala assim que o homem já nasce predestinado a obter o céu ou o inferno. E o que diferenciaria nessa ida ao céu e ao inferno seria o trabalho. Então ele fala da questão do trabalho, ele valoriza o trabalho, e ele aponta, que somente por mérito, e por essa valorização ao trabalho que o homem atingiria o céu, ok? Diferente do Marx, que a gente vê que faz várias críticas, principalmente a exploração do trabalhador. Ok, essa é uma busca que o Weber faz do Calvino na ética protestante. E o Weber ele vai ter, talvez a principal teoria dele, ele fala da questão da ação social, dessa ação social que necessita do outro, do contato com o outro e da reciprocidade com o outro. Ele fala que só pode ser uma ação social quando há essa reciprocidade. E ele vai usar dois elementos importantes que é eu entender a significação da ação, eu entender o significado da ação,
mas não necessariamente eu tenho que aceitar essa ação, tá? Então ele fala muito disso, sim. Há uma ação de um determinado agente. O outro, quando recebe essa ação, geralmente ele entende essa ação, mas não necessariamente ele aceita essa ação. E, né, traz alguns exemplos, como por exemplo, um assaltante, ele aponta a arma para fazer o assalto, né? A pessoa que está recebendo aquele assalto, ela entende aquela ação, mas não necessariamente ela deve aceitar, tá? Não há uma reciprocidade. Ele dá um outro exemplo também, né, a gente traz vários exemplos, a questão de uma cantada, né? O sujeito faz aquela cantada, né? Chula, né? Passa o menino, ele faz aquela cantada. Ela entende aquele significado, mas não necessariamente ela aceita, ok? Então, entender nessa lógica da aceitação, ok? E aí, para a gente tentar amarrar um pouco essa teoria do Weber, né? Ele fala da questão dos tipos de ações que o sujeito faz, né? Ele vai determinar, diferente do Durkheim, que fala, né, que a sociedade, né, chega para o indivíduo, o Weber é o contrário, né? Ele fala que esse indivíduo ele tem ações que podem superar o que vem da sociedade. É a ação do sujeito, é a ação social. E ele vai determinar em 4 tipos de ações e cada tipo de ação tem seu significado, ok? Então guardem aí. A primeira ação é a racional com relação a fins. O que seria essa racional com relação a fins, né? Então vale guardar esses nomes. É aquela que tem uma finalidade, né? Pode ser econômica ou mesmo científica. Ela tem uma finalidade científica. Então é uma ação social com relação a fins, tá? Já outra relação, né, que ele fala, né, é a racional com relação a valores, tá? Essa já valores, né? Então, por exemplo, valores religiosos, valores éticos, como por exemplo, é uma ação que parte muito do campo da ideia, né? Uma ação vinda, vou pegar de uma instituição, a igreja, tá? Então, por isso que ele fala de valores. Valores éticos, né? Por exemplo, né? No sentido assim, estéticos mesmo da palavra, tá? Tem a tradicional, né? É o terceiro tipo de ação, que é a tradicional, aquela que não precisa tanto da racionalidade, ela acontece, porque sempre foi assim. Ela é tradicional, a gente faz essa ação, mas não reflete sobre essa ação, porque ela já vem da história, tipo, ao Natal, o presente e o porquê disso, mas a gente não reflete sobre isso, mas a gente entende que tem toda uma história, né? E ela já é tradicional na história, ok? E a última, né, também irracional, também não parte do campo racional, que é a afetiva, tá? Que é simplesmente motivada por emoções, ok? Eu faço uma ação pela emoção, mas não estou usando a razão para ela. Então, só recapitulando, né, os 4 tipos de ações: racional com relação a fins, racional com relação a valores, tradicional e afetiva emocional, ok? São os 4 tipos de ações para Weber. E para a gente concluir, né, também falando sobre um pouco da teoria dele, ele fala que existem 3 tipos de dominação, que o homem pode chegar à dominação. A dominação tradicional, né, ou seja, é uma rainha, o filho dela vai herdar aquilo, então já é uma tradição ele herdar, né? É uma dominação tradicional, assim como o mais velho da tribo também vai dominar quando o mais velho antes dele morrer, né? Seria essa tradicional. Ele fala de uma outra ação, né, de dominação, que é a carismática, quando uma pessoa, né, um indivíduo chega ao poder por carisma, e a gente pode ter aí desde, né, Hitler, Mandela, Gandhi, né, e por aí vai, Vargas, pelo carisma. E a última, né,
que é a constitucional burocrática, que é a que a gente conhece, né, que são votos e tudo mais, ok? Esses são os 3 tipos de dominação para Weber. Espero ter contribuído. Forte abraço.